Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2021, 32ª rodada. Galera, 32ª rodada neste final de semana que teremos aí mais um feriado na segunda-feira. Mas não teremos jogos na segunda-feira. Os jogos serão no sábado e no domingo. E serão 9 jogos. Teremos um jogo a menos, que é o jogo entre Bahia e Atlético Mineiro, que aconteceria nesta rodada, mas foi colocado para frente. Se não estiver enganado, eu acho que é no dia 2 de dezembro, se eu não estiver enganado, esse jogo. Deixa eu dar uma conferida aqui. A princípio, esse jogo Bahia e Atlético Mineiro, que aconteceria neste final de semana, vai acontecer no dia 2 de dezembro. Provavelmente não. Com certeza, sem a menor sombra de dúvidas, esse jogo será apenas um jogo de comemoração ou de final de festa do Atlético Mineiro. De repente o Atlético Mineiro já vai para esse jogo completamente descansada, galera. Tudo bem que o Atlético Mineiro ainda tem, a final da Copa do Brasil, que é lá pro dia 13, se eu não estiver enganado. Mas, de repente, com certeza campeão brasileiro já vai ter sido, porque já é campeão brasileiro. Só falta assinatura, o carimbo, que é a tal da pontuação, que para mim não vai fazer a menor diferença. Mas, como eu já disse, para mim o Galo é campeão. E nesse jogo, o Galo vai estar completamente em ritmo de festa, a galera já pensando em Natal, ou pensando só agora na final da Copa do Brasil. Então teremos 9 jogos, sábado e domingo. E o canalzinho com Magalhães vem fazer aqui aquele palpitaço, o palpite do Magá. A mulher que é o palpite do Magá. Na última rodada eu acertei alguns resultados, errei outros também, mas é palpite, parceiro? Agora, amigo torcedor brasileiro, não tem como você dar palpite em jogo nenhum, com a arbitragem que a gente tem, irmão. Com a arbitragem que a gente tem. Não tem como dar palpite. Uma coisa é você dar um palpite, você fazer um cálculo aqui em relação aos times, o time A é mais forte que o B. O time A tem isso aqui mais forte, o time B aquilo. Você vai olhando ali, tenta juntar algumas coisas para dar um palpite. Agora, com a arbitragem você não tem como dar palpite. A única maneira de você dar um palpite contando com a arbitragem é se você tiver na sua cabeça que está tendo armação contra 1, 2, 3 times. Aí você já vai fazer o cálculo lá. Contra esse time A, time B, time C, time D, eu sei que o juiz vai fazer alguma sacanagem. Então eu já vou falar que esse time perde. Só se for assim, porque de outra forma não tem como. O senhor Gaciba foi demitido da CBF. Só que tem algo. Eu vou dar os meus palpites, mas eu queria colocar alguns pontos aqui, irmão. Primeiro, será que o Gaciba era o único culpado da arbitragem dessa merda? Será que o Gaciba é o único culpado? Eu vou ser bem sincero. Pra mim, não. O Gaciba tem sua parcela de culpa? Lógico que tem. Agora, irmão, ele não é o único culpado dessa zona. A arbitragem brasileira já é ruim há uma porrada de tempo. Ela não tá ruim porque o Gaciba assumiu. Porra, já é ruim há uma porrada de tempo, irmão. Uma porrada de tempo. Há muito tempo. Eu acho que desde que surgiu o futebol, a arbitragem brasileira nunca foi boa. Beleza? Rapaz, aqui tá chovendo pra cacete. Minhas telhas aqui, coloniais, aquelas telhas coloniais, tá fazendo barulho. Não repara não, mas é o barulho da chuva. Que eu até gosto, Só que aqui não para de chover, porra, aqui tá chovendo direto, todo dia.
Ah, tá fogo. E o meu cunhado tá lá no Maranhão, lá não tá caindo um pingo de água. Que ele falou, pô, meu irmão, aqui não chove nunca. É o Brasil continental, né? Então, pra mim, o Gaciba não é o único culpado. O CBF tem muito culpa nisso. Preparação dos árbitros, é uma zona. A pressão dos times em cima dos árbitros, a falta de educação dos jogadores brasileiros com os árbitros. Isso é só você dar uma olhada. Como é que acontecem as coisas na Europa? Como é que funciona? Tem pressão? Tem. Mas é muito diferente do que acontece aqui. Do que acontece aqui. Aqui, para a maioria das coisas, é um país sem lei, infelizmente. Tem lei? Tem lei. Mas é cumprida? Não é. Até porque as nossas leis aqui, quase todas as leis têm alguma brecha. Não, parceiro. As leis vale para um e não vale para outro. Vale para um porque não tem dinheiro, vale para o outro. Não vale para o outro porque tem dinheiro, tem mais recursos. Então, aqui a gente sabe como é que funciona de uma maneira geral. E no futebol não é diferente, parceiro. No futebol não é diferente. Então a culpa não é só do Gaciba. Vai botar outro ali? Pode dar uma melhoradinha? Pode. E por que pode dar uma melhorada? Essa próxima rodada, rodada número 32, já não é o Gaciba. Eu não sei quem é que vai assumir. Se o número de erros de arbitragem cair muito bruscamente, vai ficar caracterizado uma coisa que eu já estou desconfiando. E qual é a minha desconfiança? É que, 2 pontos. A Associação de Árbitros já tinha pedido que o Gaciba saísse. Porque o Gaciba já estava batendo de frente com a Associação de Árbitros. Provavelmente o número de reclamações dos árbitros contra o Gaciba também era muito grande. Amigo, eu não duvido nada que os árbitros propositalmente, dentro de uma brecha de o mínimo de legalidade, fizeram o Gaciba cair. Porque muitas vezes a CBF veio e deu razão ao time pela reclamação, falou que teve erro. Pode ter sido que os árbitros pediram para tirar o Gaciba, a CBF falou que não, os árbitros começaram por si próprio a queimar mais a arbitragem. Eles só esqueceram que estão se queimando também, né? Mas a gente falar de inteligência é complicado. Porque se nessa rodada 32 o nível da arbitragem melhorar, irmão, vai ficar muito na cara que a arbitragem mexeu os pauzinhos pro Gaciba cair. E como é que a arbitragem pode fazer isso? É muito simples. É muito simples. Se a arbitragem hoje se reunir os árbitros e falar o seguinte, irmão, olha só, cada um define a sua maneira de apitar. Não vamos seguir a cartilha do Gaciba. Qual é a cartilha do Gaciba? Ah, a cartilha do Gaciba é essa. Ah, para esse lance tem que fazer isso. Para lance X tem que fazer isso. Para lance Y tem que fazer isso. Não vamos fazer nada disso. Cada lance, cada um define o que vai fazer. Acabou. Acabou. Se cada árbitro seguir o que ele pensa, cada um vai apitar de um jeito, porque não vai ter parâmetro. E eles vão estar dentro da legalidade, porque eles vão falar o quê? Não, irmão, foi o meu ponto de vista. Foi o meu ponto de vista. Vai dar erro? Vai dar erro. Vai dar erro. Porque o Gaciba vai falar que aquilo ali não era para ser feito, ele vai falar que ele entendeu daquela maneira e vai continuar a briga que estava. Talvez com o próximo cara que assuma, eles voltem a cumprir o que estava determinado. Alguns procedimentos têm que ser igual em qualquer jogo. Se melhorar muito a arbitragem, nesta rodada vai ficar caracterizado, é óbvio, que a arbitragem também fez uma força para o Gaciba cair.
Então, vamos lá para os nossos palpites, desde que a arbitragem ajude, né? E se realmente não tiver jogo de cartas marcadas. Porque, sinceramente, do jeito que tá, eu não duvido que tenha jogo de cartas marcadas. Eu não tenho como acusar. Mas, irmão, eu não tenho como não dizer que não tem jogo de cartas marcadas. Depois de tudo que aconteceu o ano passado e esse ano, e quando eu falo isso, desculpa, quando eu falo isso, eu não estou falando só de arbitragem, não. A gente teve aquele lance do público, estão lembrados? O lance do público, que ficou todo mundo contra o Flamengo. Estão lembrados? Só para lembrar, ficou todo mundo contra o Flamengo. Só que Juventude, Atlético Mineiro, ou Cuiabá, sei lá, tinham a mesma liminar do Flamengo, mas todo mundo só ficou contra o Flamengo. Todo mundo decidiu que só ia voltar o público quando todo mundo voltasse. O que foi que aconteceu? Quando São Paulo voltou, ficou determinado que tinha que voltar de qualquer jeito. O Bahia teve a opção de não jogar. Ou seja, aquele papo de unidade entre os times, entre os 19 times, não estamos unidos, caosada. Isonomia é uma hipocrisia no futebol brasileiro. Cada um puxa para o seu lado. Tem muito presidente que está reclamando da arbitragem, mas durante o ano fez uma sacanagem com algum time. Só olhou para o dele. Isso eu estou falando de todos, irmão. De todos. De todos. Não tem nenhum presidente inocente nessa história. Nenhum. Fora outras situações que aconteceram durante o campeonato, que você fica meio desconfiado se realmente não tem um jogo de carta marcada. Beleza? Então, essa rodada 32 é a primeira sem o Gaciba e teremos 9 jogos. Então vamos lá para os jogos aqui. Quero aqui falar uma coisa legal, bacana. A torcida do Bahia, que foi no aeroporto, recebeu o time depois da derrota para o Flamengo. Então, torcida do Bahia, parabéns para vocês, cara. É isso mesmo, tem que ficar do lado. E só para terminar sobre esse negócio de arbitragem, o jogo do Flamengo e Bahia, que o Flamengo ganhou de 3-0, eu vi uma porrada de gente. Jogar contra o Flamengo vai perder sempre. Aí teve até um idiota que falou, o Palmeiras tem que abrir o olho. Irmão, se o Flamengo tiver esse cacife de subornar um juiz da Comebol para ganhar o jogo na arbitragem contra o Palmeiras, você está dizendo que o time do Flamengo é o maior do Brasil disparado. Porque a força do Flamengo está fora do Brasil. Porra, irmão. Quando você falar, pensa antes de falar. A final da Libertadores é no Uruguai. O árbitro não é nem brasileiro, é um outro árbitro. É pela Comebol, parceiro. É uma competição da FIFA. Porra. Aí tu tá de sacanagem, né? Menos. Bem menos. Né? Você falasse que fosse aqui no Brasil, eu até ia discutir um pouquinho, mas agora lá, porra, arrego. Aí não. Porra, porque tem torcedor que ele tem tanto ódio de determinado time que eu não sei se ele ama o seu time, ele só odeia o outro. Porque ele fala tanto do outro time. Eu tenho alguns grupos do WhatsApp aqui do canal Resenha com Magalhães, que os torcedores falam mais do time que ele odeia do que o do dele. Do time dele ele quase não fala. Fala do time que ele odeia. Porra, esquece o time que ele odeia, irmão. Fala do dele. E tem um monte. Eu citei o Flamengo aqui porque foi um que falam muito. Porque eu sei que o Flamengo não tem meio termo. O nego ama ou odeia. Não tem, eu sou simpatizante. Não tem simpatizante. É igual o Corinthians. Ninguém é simpatizante com o Corinthians. Ou ama ou odeia. É igual o Flamengo. Ou ama ou odeia. Simpatizante não tem. Então, é assim que funciona. Então, queria dar os parabéns e falar. Quase todos os canais que cobrem o Flamengo, falaram a mesma coisa. Não foi pênalti. Tem que o Gaciba sair.
quase todos os canais que cobrem o Flamengo falaram a mesma coisa, que não foi pênalti. Então a coisa está muito mais séria, porque o Flamengo também já foi garfado uma porrada de vezes pela arbitragem. E um erro não justifica o outro, parceiro. Beleza? Então vamos lá rapidinho para a gente fazer aqui o nosso palpitômetro. Atlético Goianiense e Santos, sábado às 17 horas. Atlético Goianiense e Santos, Atlético Goianiense está próximo ali da zona de rebaixamento, está na 15ª colocação com 37 pontos. O Santos está com 38 pontos. Confronto direto para tentar se livrar do rebaixamento. Se o Santos ganhar, para mim o Santos não cai mais. Se o Atlético Goianiense ganhar, dá um alívio. Santos e Atlético Goianiense, para mim, empate. Atlético Goianiense e Santos, para mim, empate. América Mineiro e Grêmio. Grêmio na zona de rebaixamento, vem de uma vitória em cima do Fluminense. O América Mineiro com 41 pontos, para mim, já salvo do rebaixamento. Para mim, o América Mineiro não cai. América Mineiro e Grêmio, pelo futebol apresentado pelos dois, para mim, vitória do América Mineiro. América Mineiro, para mim, ganha do Grêmio. Tá? Deixa eu só lembrar de novo. Eu tô dando os meus palpites aqui sem situação de perseguição, sem pensar em arbitragem, que a arbitragem pode estar ajudando A ou B. E por que eu vou falar isso? Eu vou deixar bem direto. Se você pegar a classificação do Campeonato Brasileiro, tem 3 times do Sul que podem cair. Neste momento, Juventude, Chapecoense e Grêmio estão indo para a Série B. 3 times do Sul do país. E apenas o Sport do Nordeste. A teoria da conspiração, não. É apenas uma constatação. Tá? Porque teve um erro escroto no jogo Juventude Internacional, que teve um pênalti claríssimo, monstruoso, a favor do Inter, que não foi dado. 2 times do Sul que teve um erro escroto a favor de um dos times que está brigando para não cair. Então, irmão, não estou aqui com teoria da conspiração. Mas eu tenho o direito de achar estranho. Não sou torcedor do Bahia, não sou torcedor do Sport, não sou torcedor de Juventude, do Grêmio, da Chapecoense, não sou torcedor do Santos, não sou torcedor do Atlético Goianiense, não sou torcedor do São Paulo, não sou torcedor dos times que estão brigando ali embaixo. Tá? Porque senão poderiam falar que é choradeira. Não. É só um fato. Mas eu não tenho prova, por isso eu não vou ficar acusando ninguém. Mas estou dando meus palpites sem problema de arbitragem. Então, para mim, América Mineiro ganha do Grêmio. No sábado também às 19 horas, Bragantino e Fortaleza. Para mim, Fortaleza ganha o jogo. O Bragantino tá faltando uma semana. Sábado que vem o Bragantino joga a final da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. A cabeça do Bragantino, se não estava, que para mim já estava, neste sábado vai estar mais ainda. Até porque o Bragantino ainda joga na terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Bragantino não pode perder nenhum jogador. Então, irmão, acredito que o Bragantino vai com um time mais misto. O Fortaleza é mais forte. Para mim, Bragantino e Fortaleza ganha o Fortaleza. Também no sábado às 19 horas, Internacional e Atlético Paranaense. O momento é do Atlético Paranaense. O futebol apresentado pelo Atlético Paranaense é melhor. O Internacional vem oscilando demais. Estão ali o Internacional com 44 pontos neste momento na zona de classificação da Libertadores, na pré-Libertadores, e o Atlético Paranaense com 41 pontos, 3 pontos a menos. Se o Atlético Paranaense ganhar, o Atlético Paranaense chega aos mesmos 44 pontos, só que vai ter 2 vitórias a mais. Então, o Atlético Paranaense passa o Internacional e entra na zona de classificação para a Libertadores. Internacional e Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense, acredito eu, faltando uma semana para o jogo da Sul-Americana, acredito que o Atlético Paranaense também vai poupar alguns jogadores. Acredito que vai poupar também alguns jogadores. Se o Atlético Paranaense jogar com o time completo, eu acredito que dê empate o Atlético Paranaense.
Mas se o Atlético Paranaense jogar com um time misto, para mim dá Internacional. Então, meu palpite. Se o Atlético Paranaense jogar com um time completo, para mim dá empate ou Atlético Paranaense. Se for com time misto, para mim ganha o Internacional. Beleza? Corinthians e Cuiabá. Corinthians também vem oscilando muito, não vem fazendo um grande futebol. Vem ganhando aí na Bacia das Almas. Mas o último jogo contra o Atlético Mineiro foi muito abaixo, não conseguiu nem competir. E o Cuiabá está ali com 39 pontos, a poucos pontos de permanecer na Série A. O Cuiabá tem um lado positivo que se defende muito bem. Cara, Corinthians e Cuiabá, para mim dá empate. Corinthians e Cuiabá, o meu palpite é empate. São Paulo e Flamengo. São Paulo é complicado. São Paulo está aqui na 14ª colocação com 38 pontos. O campeonato do São Paulo nesse momento é para se livrar do rebaixamento. E o Flamengo, como já foi noticiado, a diretoria já disse para o Renato que ele pode poupar quem ele quiser. Pode poupar quem ele quiser. Então o Flamengo vai com um time completamente desajustado, né? Vai completamente desajustado. Então, São Paulo e o Flamengo, para mim, São Paulo ganha o jogo. Para mim, o São Paulo ganha o jogo. Apesar do São Paulo estar mais tenso, precisa desesperadamente da vitória, e os jogadores do Flamengo vão mais leves, o jogador vai mais, mas tem alguns jogadores do Flamengo que não vão viajar mais, tipo o Davi Luiz. Provavelmente o Davi Luiz não vai jogar. Ele só vai jogar quando for no Maracanã. Então tem alguns jogadores que não vão nem viajar, só jogam quando for no Maracanã. Então o Flamengo vai mais picotado ainda. Então, irmão, para mim, São Paulo é favorito e o meu palpite é no São Paulo. Fluminense e Palmeiras. Momento do Palmeiras, o time do Fluminense vem muito mal. Ainda falta aí 13 dias para o jogo da final da Libertadores. Não acredito que o Palmeiras vá poupar agora. Então, para mim, Fluminense e Palmeiras, favorito o Palmeiras. Para mim, ganha o Palmeiras no confronto Fluminense e Palmeiras. Ceará e Sport. Clássico nordestino. Difícil. O Ceará a, de repente, 3 pontinhos de cravar sua permanência na Série A. O Sport ainda competindo, brigando para permanecer na Série A. A vitória do Sport vai colocar o Sport numa condição de, no próximo jogo, ele pega o Bahia. E se ganhar o Bahia, bicho, ele fica numa condição de colocar o Bahia na zona de rebaixamento. Então a vitória para o Sport é fundamental. Um jogo bem parelho, vai ser muito disputado, vai ser uma final, vai ser uma guerra, mas na minha opinião, ou dá empate ou dá Ceará. Para mim, ou dá empate ou dá Ceará. E o último jogo de domingo, às 19 horas, Chapecoense e Juventude. Juventude que, se ganhar, fica com o mesmo número de pontos do Bahia. Mesmo número de pontos do Bahia. E depois o Juventude joga em casa contra o Fluminense. Então, se o Juventude tem pretensão de sair e permanecer na Série A, ele tem que ganhar do Juventude. Para quando jogar contra o Fluminense em casa, de repente, ele jogando contra o Fluminense vai fazer ele sair da zona de rebaixamento. Então, cara, Chapecoense e Juventude. Chapecoense está complicando contra muitos times. Mas quando a Chapecoense joga contra um time mais ou menos do mesmo nível, ou que não seja num nível muito elevado, a Chapecoense joga um pouquinho mais aberto. Então, mesmo jogando fora de casa, para mim, meu palpite é que o Juventude vença. Espero que vença. Espero que os vencedores nesta rodada vençam por mérito, sem ajuda de arbitragem. É o que eu espero. Tomara que isso aconteça. Então tá aí os palpites do seu amigo Magalhães. Um abraço e vamos ficar de olho com o que acontece com a arbitragem. Por quê?
para chegar ao ponto, de uma torcida e canais de YouTube vierem a público e falar que o gol que o seu time fez de pênalti não foi pênalti, é porque a coisa está muito mais séria. E isso aconteceu. Torcida do Flamengo e os canais de YouTube que cobrem o Flamengo, todos unânimes, não foi pênalti contra o Bahia. Então a coisa está muito mais séria. Muito mais séria. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!